Muito obrigado a você que está no Grupo Bandeirantes de Comunicação, com muita informação e prestação de serviços, agora dentro do nosso Band Negócios, um projeto em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV e portal bandmulti.com.br. Um espaço para nós falarmos sobre o que de mais importante movimenta a economia da nossa região, mas também lembrando da importância dela estar associada a projetos que sejam sustentáveis. Esse, inclusive, é o principal ponto de um dos maiores eventos do país que acontece no próximo mês de maio, aqui na nossa região. É a 5ª edição do FBGA, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de maio, na cidade de Olambra, considerado por muitos especialistas como o mais relevante do setor. Para nós sabermos um pouco mais sobre o evento, os debates, as palestras e o que se espera de concreto numa discussão como essa para as políticas públicas aqui do nosso interior paulista, nosso Band Negócios recebe aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes o William Freitas, que é CVO, diretor que busca soluções do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. William, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte e nosso espectador aqui do Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Quero agradecer demais a Bandeirantes por ter sido um dos grandes parceiros dentro de um tema de suma importância, um tema no qual nós costumamos dizer que é um tema caro para a sociedade como um todo, quando o assunto é sustentabilidade. Afinal de contas, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental nasce com um único objetivo, que é difundir o conhecimento. E meu papel principal desde a fundação do FBGA é olhar para o futuro e descobrir como que a gente consegue o mais rápido possível apresentar as soluções mais eficazes, que tenham relação com a sustentabilidade, e que junto a isso também esse trabalho nosso acaba sendo um trabalho não só de suma importância, mas um feito concreto graças aos principais atores espalhados pelo Brasil e pelo mundo que vêm encorajando, vêm apoiando a iniciativa. Uma sigla que tem sido muito utilizada na política pública é o ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Ou seja, o gestor público precisa encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, do país, com uma prática que não destrua o meio ambiente. Isso parece muito simples, mas a gente não tem visto tanto na prática. É uma oportunidade para se debater, para colocar em pauta o que às vezes pode até funcionar na teoria, mas que na prática precisa de soluções? Com certeza, acho que é o momento mais propício para que isso aconteça. Dentro do FBGA, nós utilizamos uma metodologia quadripartite. A gente entende o seguinte, os desafios da sustentabilidade eles já vêm se arrastando há muito tempo, e a única forma da gente conseguir atravessar essa ponte é se os 4 principais setores que representam a sociedade como um todo estiverem dentro de um único local difundindo o conhecimento. Por isso que no Fórum Brasil, os especialistas que compõem e difundem conhecimento são representantes da iniciativa privada, do terceiro setor, governo, universidade. E essa pauta ESG, se a gente voltar 20 anos atrás, ela era uma terminologia dita como Triple Bottom Line, social, ambiental e econômico, que hoje é o ISD, que é o ambiental, social e governança. Dentro da sustentabilidade, há uma característica cultural, assim como em diversas transformações de diversos setores do mercado, com suas peculiaridades, óbvio. Agora, com mais de 170 palestrantes, e que não são apenas palestrantes didáticos, mas que praticam isso dia a dia, dentro das suas instituições, dentro das suas empresas, dentro das universidades, eu não tenho dúvida que os participantes desse evento, que aliás a inscrição é gratuita para a participação desse evento, de fato vão conseguir entender um pouco mais como aplicar o ISD na prática através de diversas óticas de conhecimento. As mudanças climáticas que, nesse período que você diz, 10, 20 anos atrás, eram assuntos que pareciam de ficção científica, hoje a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo os impactos e observando com muita atenção o futuro. Num evento como esse, como o FBGA 2025, imagino que mudança climática seja um dos principais temas também.
Não só é um dos principais temas, como o doutor Carlos Nobre é um dos principais palestrantes, o epicentro desse tema, na verdade, junto conosco. Ele que é um grande cientista e reconhecido mundialmente pela sua cientista brasileiro, uma ressalva sobre isso, porque para nós é um orgulho perceber o que é pouco dito da atuação do Brasil nesse cenário, mas ter um cientista reconhecido mundialmente pilotando essa frente adiante com a gente, referente às mudanças climáticas. E já é um assunto, tem algumas coisas que trazem uma reflexão. Há muitos anos atrás, Al Gore lançou o Al Gore, o americano, lançou um conteúdo dizendo uma verdade inconveniente. E essa verdade inconveniente está refletindo hoje, não só na atmosfera, mas no dia a dia de todos nós. A gente parte de um pressuposto, Heitor, que a sustentabilidade, ela deve deixar de lado os interesses particulares, partidários e ideológicos e entender que esse é um assunto coletivo e que já não dá mais para voltar para trás. Na Europa, por exemplo, existem startups que já estão desenvolvendo soluções, não só olhando do presente para o futuro, na mitigação da mudança climática, mas toda a emissão de carbono que já foi colocada no ar para trás da nossa história. Quando a gente fala de ESG, mudanças climáticas, sustentabilidade, praticar no presente olhando para o futuro é uma forma da gente devolver para o futuro algo que minimamente nós utilizamos nessa estadia nossa na Terra. Mas é importante a gente olhar para o passado para entender os danos que foram causados no passado e como reverter alguns deles, entendendo que talvez ainda seja humanamente impossível alcançar a escala necessária no prazo determinado, como organismos da ONU, por exemplo, com a Agenda 2030, que agora já é a Agenda 2050 para algumas pessoas, mas que é importante se a gente ter esse nível de consciência e se mover nessa direção, porque o que nós temos aqui é um empréstimo dos próximos que virão. Nós estamos conversando com o William Freitas, CVO do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que acontece na cidade de Olambra entre os dias 21 e 23 de maio, discutindo as principais questões ambientais num ano, William, em que o Brasil recebe a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. Encontros regionais como esse podem ajudar a pautar as autoridades brasileiras dos assuntos que precisam ser colocados para a comunidade internacional, numa conferência como essa em que, pelo menos se espera assim, o mundo todo estará atento ao que vai acontecer aqui em Belém do Pará? Não só pode, como nós já começamos um exercício nas últimas 3 semanas, eu e o presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, meu sócio Rogério Andrade, estivemos em Brasília, numa peregrinação, daria esse o nome, no qual nós passamos por todos os ministérios ali presentes, as secretarias, parlamentos, fazendo o convite junto à ANAMA também, que é uma das principais, quiçá a principal instituição que representa as secretarias de meio ambiente do Brasil afora. E nessa edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, nós emitiremos uma carta chamada Carta de Olambra, que é uma carta que vai expressar todo o conhecimento compartilhado dos 4 setores envolvidos e da sociedade presente. E essa carta ela vai ser submetida à COP30 ainda esse ano, para que a gente possa estudar junto a todos esses organismos as melhores práticas e como a gente, como mecanismo de fomento, pode incentivar e encorajar atividades como essa. Olambra, cidade escolhida para esse evento, que vai acontecer no pavilhão da Expo Flora, o centro de convenções, e numa região que vive uma realidade muito próxima de grandes centros urbanos. Se não necessariamente Olambra, que é uma cidade menor, Campinas vive com discussões como, por exemplo, as ilhas de calor vividas na cidade, as tentativas de diminuir os impactos das mudanças climáticas. Como você entende a importância de também reunir essas lideranças regionais e discutir as questões que ocorrem por aqui, para quem sabe políticas públicas também serem aplicadas? Sabe que Campinas foi... o FBGA nasceu em Campinas em 2017. A gente teve uma grande felicidade a convite e um dos principais atores que participaram conosco, então o secretário na época, secretário de Meio Ambiente, Rogério Menezes. E a principal pauta do nascimento do FBGA e o motivo de ter nascido em Campinas é por ser reconhecido como uma das cidades mais inovadoras do Brasil. E a segunda pergunta era como crescer protegendo? Não é tarefa fácil. E é um trabalho coletivo.
Então eu vejo sim como de suma importância o fato de estarmos em Campinas, uma cidade reconhecida no Brasil e quiçá mundialmente como uma das mais inovadoras, com os polos tecnológicos mais reconhecidos, universidades renomadas. Esse esforço coletivo é capaz, sim, de que através do conhecimento a gente consiga convidar a sociedade para trabalhar em uma ação conjunta. Agora é importante lembrar, não é jornada fácil, não é uma tarefa, não tem milagre, sustentabilidade é coisa séria. E aproveito para fazer o convite. Nasceu em Campinas, agora nessa quinta edição estamos indo para Olambra, a 20 minutinhos de Campinas, o que eu estendo o convite para todos os campineiros que estão nos ouvindo para continuar essa história. Afinal de contas, Campinas faz parte do legado FBJA. A participação ela é livre, independente da profissão que a pessoa tenha, da função que ela exerça? 100% gratuito. Mais de 170 palestrantes, 5 auditórios simultâneos, acontecendo com palestras, workshops, seminários e tudo, acesso 100% gratuito. Hoje recebendo nos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, William Freitas, o CVO do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que acontece entre os dias 21 e 23 de maio na cidade de Olambra e tem como um princípio básico a discussão a respeito do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade. Um assunto, William, que muitas vezes parece antagônico, às vezes nos debates políticos, às vezes mesmo no imaginário da população em geral. É possível crescer, desenvolver e preservar ao mesmo tempo? Eu acredito que sim. É um esforço coletivo, mas os aprendizados e as provas práticas a gente já vê transitando, né, em território nacional por diversas esferas. E, como eu havia dito no começo, triple bottom line, ambiental, social e econômico. Hoje eu costumo dizer para as pessoas que o Fórum Brasil de Gestão Ambiental foi uma faculdade para mim. Eu consegui aprender e entender a correlação do ambiental, social e econômico, e se eu puder explicar da forma mais simples para quem nos acompanha, eu entendo que meio ambiente é uma causa de proteção aos recursos naturais. Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Por que gestão ambiental? Porque o nosso objetivo é entender, uma vez que uma matéria-prima é extraída, uma hora que um prédio é erguido, uma hora que uma indústria se levanta, como se praticar gestão ambiental com eficiência? Esses recursos, essas matérias-primas, elas foram extraídas. E há uma incógnita nisso, né? Que é como preservar, como crescer e preservar o meio ambiente. Por que a gente traz a matriz da sustentabilidade para essa observação? Se a gente minimamente compreender que o mundo ele não vai parar por mais esforços que tenhamos, então a ideia e o conceito de querer paralisar as operações da noite para o dia, seja no setor universitário, acadêmico, público ou empresarial, é uma tarefa que é humanamente impossível e soa como uma certa injustiça de ser feito uma parada de uma vez por todas e um reinício no processo. Porque quando os esforços são medidos nessa direção, a gente acaba impactando todos os outros setores de importância. Afinal de contas, o mundo depende da economia para se movimentar. E quero parabenizar porque eu assisti a alguns programas do Band Negócios também e fiquei muito feliz e aprendi muito com as pessoas que foram entrevistadas aqui, seguindo premissas similares a essa, de que o desenvolvimento econômico ele é importante, ele deve acontecer, porque não há condições da gente falar sobre erradicação da fome, sobre emprego digno, sobre crescimento e desenvolvimento de inovação e tecnologia, se a economia não estiver presente, se o desenvolvimento não estiver presente. Não há possibilidade da gente melhorar os acontecimentos dentro de uma escola, seja pública ou privada, se a economia não estiver presente. Não há como alterar os fatores que os setores públicos representam se a economia de alguma forma não estiver presente. Então, se eu pudesse fazer um chamado muito especial para os nossos ouvintes, é que entendam, cuidar do meio ambiente é um recurso que por si só faz muito sentido cuidar, afinal de contas viajamos para conhecer lugares bonitos, lugares agradáveis, lugares bem cuidados. E a gente pode fazer isso também dentro de onde a gente atua, dentro da nossa cidade. Cada um fazendo um pouquinho. Não precisa fazer grandes esforços, afinal de contas, a rotina de todo ser humano também
é muito corrida, mas um pouquinho já cria um senso colaborativo nesse cenário. Quando a gente fala dos aspectos sociais, nós aprendemos no FBGA o nosso lugar de fala. O Fórum Brasil de Gestão Ambiental é presidido por um homem, Rogério Andrade, é administrado por mim, um homem, e no meio do caminho surgiu um projeto chamado E Me Inspiram, Lideranças Femininas. Nós, inclusive criado pela senhorita Kathleen Taborda, nós respeitamos o lugar de fala e aprendemos a aprender as coisas como elas funcionam. E por essas matrizes a gente consegue sim olhar para os aspectos ambientais, porque dentro do FBGA ou dessas instituições que cooperam, grandes atividades vêm sendo feitas para preservação ambiental. A NAMA faz parte do FBGA, IBAMA faz parte do FBGA. Estive no Ministério do Meio Ambiente semana passada trabalhando o desenvolvimento de tudo isso. Nos aspectos sociais, mas que encoraja a economia, grandes instituições como Universidade do Carbono, Me Inspiram, Grupo Oxford, enfim, N outras, mais de 30 instituições, IDTCEMA, Brasil afora, que vem colaborando e cumprindo com os papéis sociais e econômicos, é o que faz com que essa interpretação da possibilidade de crescer preservando ser possível e talvez um momento já presente no FBGA e através da difusão de conhecimento ser um momento presente dentre outras instituições. Falando em política pública, a gente pensa também na educação. Se pegar, por exemplo, da minha geração, estou com 35 anos para trás, era quase um tabu falar a respeito de meio ambiente, a não ser as questões muito básicas que já são importantes. Mas, por exemplo, eu não me lembro de ter tido aula sobre reciclar o lixo dentro de casa. Hoje a gente já vê uma nova geração que praticamente ensina os pais a separar o lixo orgânico do lixo reciclável. A gente já vê crianças entendendo um pouco mais o cuidado com o meio ambiente. Mas dá para fazer mais ainda? Dá para fazer mais. Eu tenho 35 anos também e eu quero compartilhar uma história com você brevemente aqui, com você e com os ouvintes. Antes de eu fundar o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, para mim assuntos como o meio ambiente era abraçar a árvore e caçar borboleta, Heitor. Por isso que eu gosto de trazer essa história, porque nenhum case melhor do que o administrador de um negócio que fala sobre esse assunto de sustentabilidade. Nós, no sentido de transformação, né, de conhecimento, nós começamos a observar, eu vou fazer um parênteses com o crédito de carbono, que é muito falado. Agora, como se gerar crédito de carbono? Como neutralizar 100% do carbono? Aliás, como medir o carbono para dizer quanto que esse carbono precisa ser compensado e quanto de crédito isso vira? Então, sim, eu venho da geração do qual a gente minimamente e de forma bem rasa, mas que de alguma forma já era uma mensagem sobre a reciclagem, né? Joga no lixo, né? Nem eram as separações propriamente ditas. Joga o lixo no lixo. Tinha que ensinar que papel de bala para jogar no lixo não é na rua. Embora tenha muita gente que ainda não tenha aprendido. Exato. E é legal porque a gente vai acompanhando a transformação da própria cultura humana, no qual as pessoas começaram a entender que todo bem ele pode ser durável. E eu vou trazer um case do FBGA que a gente vai fazer agora na primeira edição. Todo o carpete do nosso evento ele é 100% reciclado. Eu fiz uma pesquisa no Google e descobri que no mundo o mercado têxtil é um dos mercados que mais poluem. Por quê? Por falta de solução para a transformação desse produto. A gente fez uma parceria com uma empresa, muito legal a ideia deles, e todo o carpete do evento ele vai ser 100% reciclado. Qual que é o final do carpete? O final do carpete eu devolvo para a empresa para que ela utilize em outros eventos e ela vai me retornar mais de 300 mochilas para que sejam doadas para escolas municipais e estaduais. Então, e aqui vem o que para mim assim, me brilha os olhos e é o que eu aprendi muito produzindo o FBGA. A solução da sustentabilidade ou da reciclagem ou do reaproveitamento, diferente do que nós aprendemos, né, 35, né, nessa jornada nossa de 35 anos de idade, que é reciclar o plástico, papelão e lata, sempre foi nessa direção que a gente mais escutou falar. Hoje a gente percebe que existem inúmeras possibilidades e que principalmente elas desenvolvem a economia e criam oportunidade para outros setores. Estamos conversando com o William Freitas, o CVO do Fórum Brasil de Gestão Ambiental.
Você ouviu ali ao fundo a voz do além dizendo que estamos todos cansados de viver num planeta que não cuida do seu próprio meio ambiente, porque esse é o ponto de discussão também do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que chega à sua 5ª edição na cidade de Olambra. E das edições anteriores, William, o que a gente pode contar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que tenha saído como uma ação prática levada aos gestores municipais, estaduais, que podemos dizer que foi o legado do FBGA até aqui? A gente, por fomentar diversas iniciativas, a gente precisaria de um dia todo para falar sobre esse assunto, então eu vou trazer algumas particularidades. A partir do FBGA, nós conseguimos fomentar o desenvolvimento de comitê sustentável em consórcios intermunicipais. Inclusive aqui no Circuito das Águas Paulistas nós temos um já implementado em fase de desenvolvimento, recente, lançado. A partir do FBGA, nós nos deparamos em diversos outros eventos e para a gente chega até a dar o saudosismo quando um palestrante está mencionando as atividades que ele tem realizado ao longo dos anos e a gente se surpreende porque aparecem umas fotos e uns vídeos do FBGA desde 2017 e que foram utilizados como fato concreto ou de apresentação de ações que já aconteceram ou de ações que iriam iniciar que a gente não tinha nem conhecimento. Pelo fato do FBGA ser muito grande, ter eventos dinâmicos acontecendo e simultâneos, a gente acaba perdendo a mão, mas a vida nos dá o presente de, vez ou outra, encontrar dentro de empresas, dentro de instituições ou até dentro de organizações governamentais, avanços como esse. Nós conseguimos desenvolver missões internacionais em parceria com outras instituições, no qual leva brasileiros para fora e traz brasileiros, traz pessoas de fora também para o FBGA para que possam vivenciar o que é o Brasil e o que nós temos a oferecer. Nós temos uma embaixadora mirim, ela está rodando o mundo, ela já passou aí quase 100 países e o objetivo dela é chegar a mais de 150 países. Ela também está levando a mensagem. Então essas são as inúmeras atividades que a gente vem realizando e vem possibilitando, tendo o FBGA como um organismo de fomento à sustentabilidade. William, quem estiver nos acompanhando, quiser conhecer um pouco mais sobre o FBGA 2025, se inscrever para participar do evento, como é que pode fazer? Através do site fbga.com.br, as inscrições são 100% gratuitas. No site vocês vão poder encontrar todas as novidades, atualizações, palestrantes, os principais eixos temáticos do evento. Ali também um ponto a ponto da nossa história desde 2017, todos os desdobramentos. E lembrem-se, sustentabilidade é um compromisso coletivo no qual, se cada um se envolver um pouquinho, minimamente, adiante disso, sem dúvida nenhuma, tornaremos a sustentabilidade pauta nacional. Aqui no portal fbga.com.br você tem o mapa do evento, a explicação de como expor e, se você quiser aproveitar, esticar alguns dias em Olambra, tem também até o planejamento para sua estadia. Tem aqui as distâncias, Campinas a Olambra são 43 quilômetros, dá para fazer o bate-volta. Se quiser aproveitar a cidade de Olambra, que também sempre vale a pena, tem todas essas dicas em fbga.com.br. E nós conversamos dentro do Band Negócios com William Freitas, o CVO do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador, e espaço sempre aberto para a gente falar de algo tão importante por aqui, viu, William? Muito obrigado, Heitor, muito obrigado, Grupo Band, parabéns pelo programa Band Negócios. E sigamos em frente. E seguiremos também com mais informação e prestação de serviços para você aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você.